Bom, nessa videoaula aqui, continuando com função do segundo grau. Então aqui, ó, uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, atinge a altura h dada por h igual 40t menos 5t ao quadrado. Letra A, calcule a posição da pedra no instante 2 segundos. Letra B, calcule o instante em que a pedra passa pela posição 75 metros durante a subida. Letra C, determine a altura máxima que a pedra atinge. E letra D, construa o gráfico da função h para t maior ou igual a 0 e t menor ou igual a 8. Então, olha só, temos aqui então uma função do segundo grau, onde o h representa a altura da pedra alcançada em metros em relação ao solo e o t representa o tempo em segundos. Então, a altura h está em função do tempo em segundos. Então, aqui, ó, pegando aqui a letra A, vamos copiar de novo aqui a função. Então, h vai ser igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, está aqui a função quadrática. Então, na letra A, ó, ele pede, ó, calcule a posição. Então, quer saber a altura em metros da pedra, a posição. Então, qual a posição em metros da pedra no instante 2 segundos? Então, para t, que é o tempo, em 2 segundos. Então, para cada tempo, em segundos, a pedra vai ter uma altura diferente. Então, aqui, ó, está aqui o dado do exercício pede-se. Então, eu vou pegar a função do segundo grau dada e no lugar do t da função, que é o tempo, eu vou substituir por 2 segundos. Então, em relação a esse tempo de 2 segundos, eu vou achar a altura da pedra em metros em relação ao solo. Então, vai ficar, ó, h é igual a 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, no lugar do t da função, que é o instante, né, que é o tempo, eu substituo por 2 segundos. Com isso, eu vou achar a altura em metros em relação a esse tempo de 2 segundos. Então, resolvendo essa expressão numérica aqui, vai ficar, ó, a altura é igual a 40 vezes 2, 80, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Calculando a primeira potência, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar menos 20. Então, 80 menos 20 vai dar 60 metros. Então, para um instante de 2 segundos, a pedra atingiu a 60 metros em relação ao solo. Letra B. Na letra B, o que o exercício quer? Ó? Calcule o instante. Então, quer saber o tempo. Qual é o instante em segundos que a pedra passa pela posição 75 metros durante a subida? Então, porque a pedra está fazendo o quê? Um arco de parábola, está fazendo uma trajetória parabólica. Então, quando ele fala durante a subida, porque vai ter dois momentos que a pedra vai ter essa mesma altura que é em relação ao solo. O momento que ela está subindo, que ela está indo para cima, vai ter um instante que ela vai estar a 75 metros do solo. A hora que ela chegar no ponto máximo, que é o vértice da parábola, aí ela vai voltar ao solo. E vai chegar num outro instante, em outros segundos, que ela vai estar de novo a 75 metros do solo, que é o tempo de descida. Só que no caso aqui ele quer o tempo da subida, o instante que ela está subindo e que atingiu essa altura de 75 metros. Então, a posição H é igual a 75 metros. Então, de novo, voltando aqui na função quadrática, vai ficar, copiando aqui de novo, H é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, agora aqui na letra B é o contrário da letra A. A letra A ele deu um instante de 2 segundos, eu achei a posição da pedra nesse instante, que é 60 metros. Agora aqui, ó, ele já deu a posição. A hora que ela estiver a 75 metros do solo durante a subida, qual vai ser o tempo? Em quantos segundos ela vai estar a essa posição, 75 metros? Então é só pegar a função no lugar do h, que é a altura em metros, e substituir por 75. Então vai ficar, ó, 75 é igual. Aí repete o restante, 40t menos 5t ao quadrado. Então temos aqui, ó, depois que eu substituí o h por 75, eu transformei a função do segundo grau numa equação do segundo grau. Então agora é só resolver essa equação.
para me achar o tempo em segundos, através da fórmula de Bhaskara. Então vai ficar, ó, vou passar o 75 para o segundo membro, então vai ficar menos 75 mais 40t menos 5t ao quadrado. Só trocando os membros aqui, ó, invertendo a equação, vai ficar ó, menos 5t ao quadrado mais 40t menos 75 é igual a zero. Então está aqui a equação do segundo grau. Aqui, ó, se observar que os coeficientes da equação todos são múltiplos de 5. Eu posso dividir toda ela por 5 para facilitar o cálculo, eu posso deixar dessa forma. Então vamos dividir por 5, toda a equação. Então menos 5t ao quadrado dividido por 5 vai dar menos t ao quadrado. Mais 40t dividido por 5, 8t. Menos 75 dividido por 5 dá quanto? Vai dar menos 15. Vamos conferir aqui, ó, 75 dividido por 5, 15. Então vai dar menos 15. É igual a 0 dividido por 5, 0. Então peguei essa primeira equação de segundo grau, dividi toda ela por 5. Aí eu obtive essa equação aqui de baixo, equação equivalente. Então calculando o delta aqui vai ficar, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 15. Então, delta vai ser igual a 64, multiplicando esses três números, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 15 dá 60. Então, eu tenho aqui que o discriminante, né, o delta, vai ser igual a 64 menos 60 dá 4. Continuando aqui a segunda parte. Então, fórmula de Bhaskara. T vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, né, sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Então, pegando aqui na equação, ó, menos b, então menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta vale 4, substitui por 4. Dividido por 2 vezes a. Como a vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, daqui eu tiro o seguinte, que menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, dividido por menos 2. Vou encontrar as raízes da equação. T', que é o primeiro tempo. Então, T' vai ser menos 8 mais 2, menos 6, dividido por menos 2, mais 3. Então, 3 segundos. Ou a outra raiz da equação, que é T duas linhas, menos 8 menos 2 vai ficar menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 vai ficar mais 5. 5 segundos. Então, olha só, esse tempo aqui de 3 segundos é o tempo de subida da pedra. Que ela atingiu, quando ela atingiu uma altura de 75 metros. E esse outro tempo aqui, 5 segundos, é o tempo de descida da pedra. Quando ela estava retornando ao solo, a hora que ela estava a 75 metros do solo, ela estava a 5 segundos. Então, nesses dois tempos, a pedra estava na mesma posição, na mesma altura em relação ao solo. Só que aqui é o tempo de subida e aqui é o tempo de descida em relação ao solo. Só que no exercício você pede o quê? Calcule o quê? A posição 75 metros durante a subida. Então a resposta, 3 segundos. Então em 3 segundos, a pedra estava na posição de 75 metros durante a subida em relação ao solo. Então está aqui a letra B. Continuando, letra C. Determine a altura máxima que a pedra atinge. A altura máxima seria lá o vértice da parábola, seria o y do vértice. Então, qual que é a função dada no exercício? Vamos copiar aqui de novo. H é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, observa aqui que os coeficientes dessa função do segundo grau, quais são? O A, B e C. O A vale menos 5, o B vale mais 40 e o C vale 0. Cuidado aqui para não confundir. Às vezes, pode ser que o aluno confunda. Ele vai calcular porque o y do vértice, que é a altura máxima que a pedra atinge, é o menos delta sobre 4a, essa forma. Só que aí, ele pega esse delta aqui, ó. Esse delta que achou através dessa equação. Não pode. Por quê? Porque esse delta aqui, ó, é o delta da função, é o discriminante da função, quando a pedra estava numa posição de 75 metros. Mas a altura máxima não é 75 metros, ela subiu mais. Então, na verdade, quando eu pego
o valor máximo da função, ou seja, a altura máxima que a pedra atingiu, é em relação à função do exercício, que é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Calculando o y do vértice, que seria a altura máxima que a pedra atingiu, que é o valor máximo da função, né? A altura máxima seria o valor máximo, o y máximo da função. Vai ser menos delta dividido por 4 vezes a, que é igual menos, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, quem que é o B? 40, né? Então vai ser 40 ao quadrado, que é 40 vezes 40. 1.600. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o C, como a função não tem um termo C, significa que ele vale 0. Isso tudo dividido por 4 vezes A. Como o A vale menos 5, 4 vezes menos 5 vai dar quanto? Menos 20. Menos 4 vezes menos 5 vezes 0 vai dar 0, então esse termo aqui vai sumir. Então vai sobrar quem? O y do vértice vai ser igual a quanto? Menos 1.600 dividido por menos 20. Então, menos 1.600 dividido por menos 20. Menos dividido por menos dá mais. 1.600 dividido por 20. Corta um zero aqui, um zero embaixo, né? Na verdade, dividido por 10 em cima e embaixo, vai ficar 160 dividido por 2. Que é metade de 160, que é 80. Então, 80 metros é a altura máxima atingida pela pedra em relação ao Sol. Então, está aqui a altura máxima. Que seria o quê? O valor máximo da função. Porque o valor da função é o y da função, é o eixo y, é o eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas, o y dessa função, o eixo das ordenadas, seria o quê? A altura que a pedra está atingida em relação ao Sol. E por último, letra D. Construa o gráfico da função h para t maior ou igual a 0 e menor ou igual a 8. Sem construir o gráfico aqui, eu já sei que esse 0 e esse 8 são as raízes da função, é o t' e o t duas linhas. Porque o eixo x é o tempo em segundos. Então a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, a pedra fez uma trajetória parabólica. Então, 0 segundos e 8 segundos seria o quê? As raízes da função. Então, fazendo um gráfico aqui para finalizar, ó. Então está aqui o plano cartesiano, 0 a origem do plano cartesiano. Então o eixo y representa a altura da pedra em metros, que é o eixo das ordenadas, e o eixo x, que é o eixo das abscissas, representa o quê? O tempo em segundos, que é uma função que representa a altura em relação ao tempo, a altura em função do tempo. Então a pedra ela fez o quê? Essa trajetória aqui, ó. Ela foi, atingiu a altura máxima e voltou, retornou ao solo. Então está aqui, ó, o tempo inicial, 0 segundos, a pedra foi lançada verticalmente. Aí chegou aqui no vértice, que é o ponto máximo aqui da função, é a altura máxima que a pedra atingiu. Então tem aqui, ó, o y do vértice, o h máximo, o y máximo, né, que a pedra atingiu, e aqui o x do vértice. Esse x do vértice é o tempo em segundos, é o instante em que ela atingiu a altura máxima. Então, o x do vértice é um ponto na domínio e a sua imagem é o y do vértice. Então, o x do vértice seria o quê? O tempo em que a pedra atingiu a altura máxima, que é o y do vértice. E essa altura máxima aqui, como já calculamos aqui na letra C, é igual a 80. Então, tá aí mais um exercício sobre função do segundo grau. Então, até a próxima aula.